E a ideia é a gente também trazer um pouquinho do debate de história para a gente poder pensar naquilo que a gente escreve, né? Tipo, a ideia da oficina da escrita criativa é a gente conseguir colocar algumas coisas no papel, né? Obviamente, treinar a escrita, treinar a redação, né? A Érica vai estar aí nessa função que eu sou péssima. Eu vi até que o cartaz de divulgação é uma vergonha, ficaram faltando 2 palavras que o Canvas comeu e eu não vi, e que vergonha, mas eu sou uma pessoa que escreve muito errado online. E, tipo assim, já tinha ido, já estava divulgado e já estava com erro. Eu falei, meu Deus, não faz sentido. Mas tudo bem. Nem vi. Tudo bem, acontece. Acontece. E aí eu fiquei pensando muito assim, trazer um pouquinho do tema de hoje. Daqui a pouquinho eu vou até compartilhar uma tela com vocês. Da questão da discussão da abolição, né? Essa semana foi o 13 de maio, né? Que é comemorada a data da abolição da escravidão no Brasil. Só que, assim, em tempos de quarentena que a gente está vivendo, né? E com toda essa conjuntura, eu acho que mais do que nunca a gente falar sobre o processo de escravização, né? E o processo de liberdade, e conseguir passar isso de uma forma potente da escrita, né? Porque a escrita é uma potência. Boa tarde, André, tudo bom? Boa tarde. Então, assim, a escrita é uma potência, né? Ela é um meio que a gente tem de tentar trazer um pouco o que a gente está sentindo. E aí, a gente pensando nisso, né? Como é que a gente traz esse tema? Como é que a gente vai pensar sobre isso? Eu dei para a Érica uma sugestão, né? Que inclusive é o nome da aula, né? Todo camburão tem um pouco de navio negreiro, que é uma música do Rapa, que ela é de uma potência, né? Então a gente pensou assim, em ouvir um pouquinho essa música, né? Eu posso, inclusive, projetar na tela a letra, e eu acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre essa música, para depois tentar despertar um pouco, tipo assim, essa vontade, esse comichão de escrever, e o que esses sentimentos vão trazer. E aí eu tenho uma ideia maluca, que a Érica não tem, tipo assim, eu acho que a gente tem que pintar, se tiver lápis de cor em casa, escreve as letras coloridas, se tiver caneta colorida, se tiver tinta, guache, né? Tipo, vamos embora. Eu fiquei morrendo de vontade eu fiquei assim, nossa, eu tenho que produzir um negócio para a aula de hoje, e eu tenho que montar um texto. Aí eu não consegui montar um texto porque eu fiquei arrumando casa e dando aula de manhã. Mas assim, prometo, Érica, que eu vou montar um texto com bastante participação artística para falar sobre o tema da aula de hoje, né? Prometo. O pessoal também tem que participar, né? Eu acho que seria bom assim eles também interagirem nesse processo, né? Deixa eu aceitar aqui o pessoal. Bem bacana, Cecília, essa ideia aí do lápis de cor, trazer, né? Todo esse lado colorido, muito bom, gostei mesmo. É isso, né, gente? Eu acho que é pensar na expressão, né? Oi, Andresa. É pensar como é que a gente traz o tema, né? Então, assim, a ideia é que a gente viva cada semana um tema, né? Esse tema dessa semana, pensando no gancho da história, do processo de abolição, entrando no processo de racismo que a gente vive hoje, né? E que isso vai despertar na gente essa vontade de escrever, né? Eu acho que, assim, é um tema que causa muito incômodo, né? Então, assim, como é que a gente consegue trazer esse incômodo, né? Primeiro, por que causa incômodo, né? Eu acho que é a primeira questão. Por que esse tema, quando a gente fala de racismo no Brasil, traz essa coisa das pessoas se manifestarem, né? São temas que vêm muito carregados, né? O que vocês acham disso? Por que esse tema traz incômodo? Gente, só um minutinho. Para quem não conhece, a Cecília, que tem umas pessoas de fora, a Cecília é professora de História, ela dá aula no pré-vestibular de Sintuperd, da UERJ. A gente está num momento de pausa nesse momento, né? Porque devido à situação do isolamento social, do Covid-19,
Então, a gente está discutindo esse tema, né, que é bastante importante, porque a gente teve essa semana 13 de maio, embora a Cecília vai aprofundar isso de uma maneira bem mais didática, porque, né, a gente tem muitos impasses em relação a essa data. Ela já foi uma data de, né, de feriado, acho que nacional, não é isso? E deixou de ser. E, enfim, então tem muitas questões que às vezes a gente nem se liga, né? A gente nem nota, nem percebe, mas que estão aí e a gente tem que saber, sim, um pouquinho da nossa história, né? E isso se refletir, acaba se refletindo, né, no nosso modo de viver, né? Enfim. Então a Cecília colocou esse tema aí, o que vocês acham? Né? Ela perguntou, né? O que vocês interpretam desse tema? Acham ele muito pesado? Não? Nunca ouviu falar? Como é que se dá isso? Podem responder no chat, pode abrir o áudio, não tem problema. Verifiquem se o áudio está aberto, porque às vezes vocês estão respondendo, o áudio está fechado, vocês estão respondendo para vocês. Eu dei aula ontem com o áudio fechado. Ai, meu Deus. Acontece. O André colocou que acha necessário. Você quer falar alguma coisa, André? Sobre isso? Vitória? André, o microfone está ruim. Não tem problema. A gente vai digitando e tentando se entender. Gente, para mim, assim, o processo criativo, ele vem muito... a arte me diz muita coisa, né? Para mim, a escrita tem sido uma libertação, né? É um processo e, assim, é muito difícil, né? A gente sempre acha que a gente escreve muito mal. Eu tenho essa autocrítica muito grande, né? Eu escrevo qualquer coisa e depois eu fico olhando, caraca, não vai fazer sentido, tá uma droga, mas eu preciso falar desse tema, e caraca, que raio de professora que eu sou, né? Que não consigo escrever e preciso sempre de alguém lendo meu texto e dizendo, né? Algo invasivo, né? Nossa, É muito vão saber de mim, né? Tipo, vão saber de mim. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer dizer, né? E não consegue, né? E aí, uma das maneiras que eu tenho, né? Eu tenho muitas, mas, assim, vocês vão descobrir ao longo desses encontros, eu já falei isso muito em sala, né? Mas para quem nunca me viu, eu respiro arte, gente. Eu sou artesã, né? E professora. Então, eu bordo, eu pinto, eu escrevo. O que eu puder fazer com a mão são coisas fora circo. Eu faço circo também, né? Eu tenho feito aula de bambolê em casa, gente. O bambolê cai, faz um barulho, aí eu fico com vergonha do vizinho, mas eu penso, tá, tudo bem, né? Estamos na quarentena. Eu não consigo mais, Cecília. Não tenho aquela coisa do controle do abdômen, não dá. O bambolê cai. Não, tô fazendo. Não, gente, eu vou fazer 40 anos, gente. Né? Não Apesar parece. de que esse ano não tá valendo, né? Eu não vou contar esse ano, eu vou continuar com 39 anos, porque esse ano não tá acontecendo. Mas, enfim, e aí, nessa coisa toda, eu pensei da gente ouvir um pouquinho a música do Rapa, trazer a letra. Eu peguei, eu vou compartilhar a tela com vocês, e eu acho que o Meet agora tá permitindo compartilhar áudio, né? Não sei, eu acho que sim, mas eu não sei mexer nessa parte. Eu acho que eu consegui fazer isso essa semana na escola, peraí. Tá. É uma janela. Vamos ver se vai. Eu convidei também, Cecília, uma ex-aluna nossa lá do pré-vestibular, o nome dela é Ana Luísa. Ela passou para jornalismo e ela postou, acho que foi no próprio dia 13 de maio, um livro da Djamila Ribeiro, né? Ela tá ali, tá quietinha. Oi! Olá! Olá! E aí, se ela quiser contribuir também, fica à vontade. Tudo bem? Tá tudo bem, Ana? Tá tudo bem. Eu peguei meio... Vocês já tinham começado, aí eu acabei nem me apresentando. O livro que eu postei
foi o pequeno manual antirracista da Djamila, que eu acho muito interessante para discutir questões sobre como ser antirracista no dia de hoje, mesmo não sendo negro. E foi muito importante para mim, assim, ele é bem legal, fala um pouco sobre como a gente tem que se posicionar na sociedade, como a gente deve agir quando vê questões de racismo acontecendo, e é bem explicativo, fácil, e a leitura dele é rápida, e por isso que eu postei recomendando, né, nessa quarentena. É sempre bom a gente ficar ligado e ler coisas, não deixar de estudar. Uhum. Isso aí. Posso começar com a música? Pode estar dando ruído do lado de alguém, acho que... Vamos ver aí. Vamos ver. Uhum. Tá carregando, vamos lá. Unite, black people, unite. Unite, black people, unite. Tudo começou quando a gente conversava naquela esquina ali, de frente àquela praça. Veio os homens, nos pararam, documento, por favor. Então a gente apresentou, mas eles não paravam. Ei, qual é, negão? Qual é, negão? Que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? Então, qual é, negão? Qual é, negão? Que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? É mole de ver. É mole de ver. Em qualquer duro tempo passa mais lento pro negão, que segurava com força chibata. Agora usa tudo, engatilha a macaca. Escolhe sempre o primeiro negro pra passar. Escolhe sempre o primeiro negro pra passar na revista. Pra passar na revista. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. 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 É mole de ver. É mole de ver. E para o negro mesmo a disposição e hierarquia. Na África a doença corre solta e a imprensa mundial dispensa poucas linhas. Dispensa poucas linhas. Comparado ao que faz com qualquer. Comparado, figurinha do cinema. Comparado ao que faz com qualquer figurinha do cinema ou das colunas sociais. Hey! Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. 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 Unite, black people, unite. Valoriza herói. Todo sangue derramado. E aí, gente? Muito boa a música, né? Deixa eu ver se alguém fala alguma coisa. A Kézia respondeu. Nossa, Ah, esse stand-up do Uber racista eu vi, cara.
eu estava até anotando aqui, quando você colocou o stand-up do Yuri Marçal, eu ainda não vi, mas eu recebi semana passada uma sugestão. Carol, acho que já viu o vídeo de piada racista. Que disseram que, assim, é bem forte também, e vai tratar de uma maneira bem, bem crua, né? E aí, gente? O que vocês acharam da música? O que passa a música? E, assim, essa letra, ela tem muito de história nela, né? Ela é bastante pesada do ponto de vista histórico. E aí? Gente, a distância é ruim, né? Eu não posso olhar vocês. Uma coisa que fica, assim, né? As pessoas, eu acho que a própria linguagem, né, da música, assim, de trabalhar palavras que às vezes as pessoas não sabem, né? Camburão, o que seria camburão? Né? Qual é a imagem que a gente tem de camburão com navio negreiro? Qual é a relação que tem esses dois, né? O que vocês acham, gente? Fala aí. Boa, Ellen. É a realidade desse racismo ainda existente, né? Que, na verdade, nunca deixou, né, gente? É impressionante. Tem uma parte da letra que eu acho ela muito potente. Deixa eu até apresentar de novo. Eu estava fechando as coisas aqui, porque eu estava fazendo testes. Bem interessante. O Docker, gente, esse pedaço aqui, vocês estão conseguindo ver que eu marquei? Essa pessoa faz uma distância da imagem. Peraí. Deixa eu ver se vai. Foi? Agora foi. Uhum. Né, é mole de ver, essa coisa até da palavra, né? É mole de ver que em qualquer dura, o mole dura, né? Fazendo esse contraste, né? Que o tempo passa mais lento pro negão. Quem segura com força chibata, quem segurava com força chibata, agora usa farda, engatilha a macaca, escolhe sempre o primeiro negro para passar na revista, E aí, gente? O que vocês acham desse trecho aí? O que ele diz pra gente? Pois é. Tem alguém com a áudio aberto. É isso, né, Ângela? Eu acho, Érica, que é o meu áudio, porque meu marido está trabalhando também aqui do lado. Entendi. Não, do lado. Essa voz é dele. Tem que trabalhar. Tudo bem. Ângela, muito importante isso, né? Uhum. Essa coisa de que já aconteceu com colega de trabalho. Tem um trecho também que a doença possui hierarquia. Nossa, fazia muitos anos que eu não lia. Eu escuto muito essa letra, eu tenho ela na minha playlist, mas assim, tinha muitos anos que eu não lia a letra, né? Porque tem uma diferença entre você ouvir a música, sentir a música, né? E tem outra diferença de você parar para analisar a música, né? Que são dois sentimentos contrários. Eu não sei dizer, né? São duas coisas que te puxam, uma para cada lado, né? Porque a música tem um pouco do ritmo, aquela coisa que, né, te convida ao movimento. E aí, cara, quando eu estava passando agora para vocês, eu botei a AIDS possui hierarquia. Na África, a doença corre solta. Gente, quem está morrendo de Covid agora? Né? Como é que a situação que a gente está vivendo? Paraisópolis, né? O que está acontecendo em Paraisópolis, que é em São Paulo, né? É uma favela urbana em São Paulo. Vocês têm acompanhado isso? Estão sabendo o que está acontecendo? E também no Rio de Janeiro, né? A gente já começou a entrar nessa estatística, mesmo subnotificados. Uhum. Eu estava observando hoje, assim, não sei se o pessoal aí vai saber também responder, acho que foi no jornal do Bom Dia Rio, né?
a repórter falou assim, estamos aqui em frente à Rocinha que é considerado um bairro, apesar de ser uma favela, mas há comunidades no Rio que não são consideradas bairro. E a gente tem, então, uma lacuna, né? Porque muitos casos não são detectados, não são falados do Covid, né? E estão acontecendo. Então, uma coisa que me chamou a atenção foi justamente isso, ela falar, né, que alguns bairros, algumas favelas são considerados bairros, né? E outros não. Então, já há uma certa segregação, né? A Carol colocou o link ali do vídeo, piada racista. E, valeu. E aí isso que você falou, Cecília, acho que é importante, né? Porque a gente lê de uma primeira olhada o texto, ou ouve, né? A gente não se dá conta que tem ali uma crítica social, né? Tem ali empregado algo, está sendo mostrado, só que a gente, às vezes, não tem essa segunda leitura mais ampla, porque, às vezes, falta ter o básico, né? A gente não consegue ver o que está ali sendo dito. Então, essa música, ela tem uma relação com outro texto, né? Não sei se o pessoal sabe aí, está bem explícito, né? Há uma intertextualidade dessa letra dessa música com outro texto, um texto mais que a gente considera como um clássico da literatura, né? Alguém sabe dizer? Pode botar no chat. Tem uma relação, né, entre a música e a literatura. Então, a gente fala de quem ali? Alguém percebeu? Do Castro Álvares, né? Isso. Maravilhosa. Arrasou. Isso aí. Você já leu o poema dele todo? Eu li, mas tem um tempo. Não foi recente. O que você achou? Eu achei forte, né? Bem pesado. Uhum. Vou até achar ele aqui de novo para dar uma olhada, para ver o que eu posso falar. Eu tenho aqui, se você quiser. Tem aí? Tem, peraí. Gente, adorei essa tua fala, Ana, que acho ele bem pesado, né? Mas não tem como ser leve para tratar de determinados temas. É verdade. Né? O tema já é complicado, né? Já é pesado. O dia de um negro já é pesado, né? Pois é. Então, assim, você dizer, não, vamos falar com leveza, é um desrespeito muito grande, né? Então, quando o Castro Alves escreve, né, essa poesia, nossa, tem algumas vezes que eu faço essa leitura, parece que ele está te levando junto, né? O que é para você? Ele quer que você sinta que é o navio negreiro. Vai aí, Érica. Né? É como se fosse a maresia, né? Você está no mar, você está entrando em sintonia com o que está acontecendo, né? É muito interessante isso mesmo. E aí, assim, eu só queria destacar, Ana, não sei se você lembra aí de alguma parte do poema que fala diretamente sobre a tortura, a questão da discriminação, né, que pega mais pesado mesmo. Você lembra? Não lembro, eu tô até tentando achar ele aqui de novo, para ver se eu dou uma lida e acho alguma parte. Espera aí. Tem um pedaço... Tem como levantar um pouquinho, Érica? Tem. Tá muito pequeno? Quer que eu aumente? Se puder. Desce mais um pouquinho. Quando ele fala ao Senhor Deus dos desgraçados. Eu acho que é mais para... É mais para frente, peraí. É mais para frente. Que essa, para mim, assim... Foge, importa ser denso. Porque o poema é muito grande, né, gente? E assim... É grande, é enorme. São 6 partes, né? Só que eu acredito que ele vai falar sobre essa questão aí, acho que é isso aqui, né? Ana Cinco, exatamente. Parte. Gente, porque assim, ele vem construindo uma narrativa sobre o tráfico de escravizados. Na verdade, o objetivo do poema é esse, né? É ele ir falando dos franceses, dos ingleses, daquelas pessoas que vão sujando a mão de sangue, né? Com esse tráfico de escravizados. E aí entra uma coisa importantíssima, que é a questão, inclusive, da semântica, né? Eu lembro
que durante muito tempo a gente usava, inclusive para dar aula. Eu tenho livros de história que falam os africanos que foram escravos no Brasil, né? E hoje em dia a gente está fazendo um esforço muito grande para mudar essa semântica, né? E existem muitas feministas negras e muitas intelectuais que elas reforçam, né? Por que a gente usa escravizado e não escravo? É porque escravo é como se você tivesse uma opção, escravizado não, é uma coisa que foi imposta a você, né? Uma coisa que não teve escapatória, você foi escravizado e existe um outro, ou seja, existe uma pessoa que foi responsável por deixar você nesse estado que você ocupa hoje de ser um escravizado, né? Eu lembro que, assim, a primeira vez que eu me deparei com isso foi uma aluna minha do 6º ano, gente. Ela tinha 11 anos e, assim, eu falando da escravidão no Egito. E os escravos do Egito. Aí ela, professora, não são escravos, ela era negra, né, e de uma família super combativa, né, e, cara, eu lembro que eu parei, assim, ela tirou meu chão. Hoje em dia, lendo e estudando mais, isso tem alguns anos, né, eu sempre, ela já está com 18 anos, eu falo para ela, lembra daquela vez que você me ensinou, né, o termo correto, né, e a gente tem que se policiar, principalmente na escrita, né, gente? Uma vez uma pessoa me perguntou assim, Érica, mas na redação, né, levando para a redação escrita, criativa, enfim, se eu usar o termo comunidade não é muito ruim? Por que não usa favelado logo, né? Usa comunidade para amenizar uma situação, enfim, aí ela falou também de favelado e favela, né? Então, assim, realmente a gente, né, tem que tomar muito cuidado, porque inclusive, acho que na cultura negra, né, dos Estados Unidos, eles não usam a palavra negro, não é isso? Não sei se é isso. Não. Por isso, se eu estiver errada. Porque acho que pega aí uma parte da sujeira, alguma coisa assim, né? Não sei se remete a isso, faz uma analogia a isso. Né? Mas, enfim, aí ela falou exatamente dessa questão dos termos, né, que se usa para poder... enfim, então é isso, gente. O que vocês acham? Vamos conversar. Falem aí vocês, tragam suas interpretações. Tem algum caso que aconteceu? A Ângela falou ali, né? Que remete a essa questão aí toda da violência, né? Do cara que está uniformizado. Gente, é o cúmulo, né? É o trabalhador que está uniformizado, saindo do trabalho. Por quê? Porque quer esculachar, né? Porque tem poder, né? Tem o poder de parar o outro e dizer, olha só, você entrou no perfil de suspeito, né? E Cecília, hoje, né, os negros, né, pretos, a gente fala de máscaras, né? Quantos não foram parados, agredidos por usar máscara, né, taxados de bandido, né? Não sei se você acompanhou isso nos jornais recentemente, né? O preconceito que surge diante disso também, dessa como é que eu posso dizer? Né? Dessa opressão. Você não pode, o seu direito de ir e vir não está negligenciado, mas assim, a gente está meio que forçado, né? Sim. Em casa. Mas qual é o limite de você, né? Usar uma máscara, você não pode usar máscara, então você tem que ficar sem máscara, pegar Covid e morrer, né? Ser contaminado porque você é preto, né? Então, como é que é isso? É muito complexo, sabe? Eu acho que isso tem raízes históricas, sim, né? Inclusive, eu estava lendo sobre o que a gente ia falar hoje, e eu vi que como os capitães, não sei se é esse o nome, né? Que ficavam nos portos para receber os escravos vindos da África. E aí, o quanto eles enriqueceram com aquilo, né? Os senhores. Então, eles enriqueceram bastante com isso, né? Então, a gente também tem um legado aí que não se pode apagar. E as pessoas esquecem, né? Elas não se apegam muito a isso, né? Acabam, enfim, cai no esquecimento, né? E outra coisa que eu li também, Cecília, não sei se o pessoal falou aí da data, né? Por que não é mais a data, 13 de maio, feriado?
E tem a questão da Isabel, da princesa Isabel, né, que ela não era muito preocupada com essa questão de política, não sei, e aí chega um momento que ela, né, ela passa a se colocar no lugar dos escravos, e aí ela tem essa participação, né, que a gente chama de abolição da escravatura, com a Lei Áurea, e, né, isso acaba também caindo no esquecimento. A gente não tem mais a figura da princesa Isabel como a redentora, né? Mas isso tem um porquê também, porque o preto ele não se coloca mais na posição de passivo, é uma reflexão crítica diante disso, né? Dessa caramba, como assim? Ela é branca? Então, eu não sei. A melhor pessoa para dizer isso é você, Cecília. Mas assim, eu fui lendo. Falei assim, vamos lá, então. Eu sabia disso, sabe? E, enfim, são muitas coisas. Né? Eu também queria falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Ana. É porque, Érica, quando a gente dá o protagonismo, né, da história para a princesa Isabel e entrega nas mãos dela essa coisa de, ela salvou os negros, há um apagamento histórico da luta negra, né? Porque os verdadeiros protagonistas dessa luta, os que lutaram e que fizeram mesmo com que naquela época a escravidão fosse abolida foram os negros, com várias revoltas e revoluções que pressionando, né, mesmo a monarquia na época a conceder a libertação. Então, assim, foi muito mais por medo, né, de uma revolta. Eu não me lembro, eu não me lembro bem, mas já tinha havido uma revolta negra em um outro país e eles tinham medo, a Cecília sabe, e eles tinham medo de que acontecesse aqui no Brasil também. Então, assim, não tem por que endeusar a figura da Isabel, porque ela só foi uma pessoa que escreveu e que assinou ali, tá bom, libertação. Mas quem por trás lutou verdadeiramente por isso foram os negros. E há um apagamento histórico, né, desse protagonismo negro. Como sempre há um apagamento das lutas negras até o dia de hoje, considerado mimimi, todas as questões negras são sempre diminuídas e tal, e não é diferente. Só que agora a gente está começando, né, a abrir os olhos para isso e prestar atenção que a princesa não fez nada, né? É muito interessante isso, né? Porque... Ai, Carol. Oi? Pois é. Então, quer começar daí, Carol? Você está sem microfone? Uma coisa importante, né, gente, assim, que a gente precisa ter em mente, né, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, né, então, assim, era um processo que já estava acontecendo, que a gente já tinha interesses, inclusive econômicos, então, assim, esses interesses econômicos já não viam o processo de escravidão como interessante do ponto de vista econômico, né? Os próprios ingleses, que foram grandes traficantes de escravos, já estavam investindo no imperialismo, na segunda revolução industrial, estavam, inclusive, retalhando a África, né? E precisavam de mão de obra ali para trabalhar, né? E essa mão de obra seria assalariada, mas a gente sabe quantas barbáries não foram cometidas contra os povos africanos durante esse período do imperialismo. Então, assim, a gente tem, de um lado, a pressão inglesa, né, que está falando assim, caraca, vocês vão continuar aí. De outro lado, a gente tem uma coisa, cara, que é importantíssima, assim, ainda mais para a escrita de texto. Gente, é uma palavra chamada eugenia. O que é a eugenia? Eugenia é um movimento que começa a se desenvolver na Europa e chega com toda a força ao Brasil. E esse movimento eugenista, ele começa a dizer que nós precisamos ter... a eugenia é o racismo científico, né? Então, ele traz para a gente a ideia de que precisa haver um embranquecimento da sociedade, né? Então, somente uma sociedade branca seria capaz de prosperar, né? Então, vistos os europeus que dominaram todo mundo, né? Então,
começa a incentivar a vinda dos imigrantes para o Brasil. Eu não sei se vocês já se perguntaram sobre isso, né, gente? Por que que, assim, se a gente tinha tanta mão de obra que trabalhava no campo, por que que, de repente, no segundo reinado, começa a trazer italiano e alemão para o Brasil? E isso coincide também, gente, com a Lei de Terras, que é de 1855. Carol, me corrija se eu estiver errada. É 55? Vem a Lei de Terras, né? E a Lei de Terras, ela determina que a terra ela não pode mais ser obtida pelo direito da posse pelo uso, ou seja, todos aqueles quilombos que existiam, né, que eram muitos e que existem até hoje, eles perdem a legitimidade da terra. Só que esse movimento eugenista, quando ele está trazendo os europeus para o Brasil, para branquear a nossa raça, ele está, inclusive, dando crédito para esses europeus obterem a terra. Ou seja, o europeu chega aqui e tem terra, enquanto os negros que foram escravizados por séculos, que morreram ali na lavoura, na chibata, de repente eles recebem a liberdade como se fosse... Gente, é o samba da bangueira do ano passado, né? Não foi das mãos, não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade, né? Nossa, esse documentário, Ângela, ele é uma... Você precisa de muito estômago para ver, né? Porque essa relação entre o racismo e a população carcerária, ele é muito pesado, eu também acho. Tem também Olhos que Condenam. Vocês já viram essa série? Uns 15. Oi? Olhos que Condenam. É uma série do Netflix. Totalmente diferente da letra de Vila Isabel. E, caraca, eu não... Vou pegar aqui. Eu não sabia que a letra da Vila Isabel do ano passado... Foi. É isso mesmo. Eu lembro. Eu vou botar até aqui, agora. Vila Isabel 2020. Então, gente, tudo isso que a gente está falando aqui, isso também serve para vocês, né, pensarem na expressão, na liberdade de expressão, né? Às vezes a gente tem o texto, o Carnaval, por exemplo, ele utiliza o texto para poder fazer uma crítica social. Então, não só filmes, documentários, né, mas as letras de música também trazem esse viés. Então, a gente está trazendo essa temática para justamente te refletir, né, talvez escrever algo sobre isso, né, você quer expor em desenho alguma coisa, traz para a gente, porque a gente vai, né, armazenar isso e trazer um significado para essa reflexão que a gente está tendo hoje, né? E a Cecília, a Carol, né, trazendo a Ana, trazendo essas contribuições, tem a Ângela também, Jorginho está ali falando também para caramba, né, Jorginho? Então, assim, a gente tem que pensar que lá atrás, a gente não pensa isso, lá atrás, muita gente fazia texto, escrevia, registrava. Essa novela Novo Mundo, não sei se vocês veem, né, ela tem lá uma figura de um negro, né, ele está lá junto com outro jornalista, ele está sempre falando, trazendo ali né, claro, a gente está lidando com uma ficção, né, uma realidade fictícia, ela está ali sendo adaptada. Mas, de certa forma, há uma verossimilhança, que a gente chama, né, essa proximidade com o real, de trazer ali uma crítica social da época, do que acontecia. Então, alguns personagens essa passagem, né? Tem uma relação crítica. Então, tem um jornalista lá, depois vocês vão ver, vocês vão prestar atenção. Ele registra tudo o que acontece. E, às vezes, vem em forma de anonimato o texto. Né? Eles constroem lá o texto, não sei se é poesia, eu ainda não reparei isso, né? Só são textos em prosa, geralmente era em prosa, né? Os textos que vinham. Mas, enfim, é só um adendo aí para a gente poder pensar, né, como isso pode se refletir na escrita. Veja, a Carol falou sobre a letra da Vila Isabel. E aí? Qual a relação disso com o passado? Né? No trato do ser humano. A gente está falando de ser humano, né? Da nossa condição humana. Então, ver como é que isso se
constrói, assim, ao longo do tempo, tá? Vai lá. Como é que a gente fecha isso daqui? Tem uma novela... Ai, desculpa. Vai, não vai. Tem uma novela também, que é a novela Lado a Lado, né? Que passava na... Não lembro qual é o ano exatamente que passou, mas eu lembro que na época foi uma novela que me ajudou a entender bastante sobre várias questões, porque ela fala mesmo da história, falava, né, da história e falava da revolta da vacina, da revolta da chibata, do fim dos cortiços, da primeira ocupação da favela, como tudo começou, e foi uma novela que realmente esclareceu, assim, historicamente as coisas para mim, porque eu não tinha uma ligação, assim, de como que tudo aconteceu. E aí, a novela eu fui conseguindo associar bem, eu acho que é uma boa coisa, assim, rever. Aqui agora tá na época de ver novela antiga, né, que a Globo tá colocando várias. A gente pode procurar para assistir também. Pois é, Verdade. eu acho que, assim, entender esse contexto, né, entender por que somos racistas, né, porque o Brasil é um país racista, extremamente racista, e aí eu volto, né, tanto no pensamento do 13 de maio, né, eu trouxe um material para vocês, eu já vou compartilhar, que é de um Instagram que eu sigo, que é muito bom, que é o Arquivo Feministas, que ele vai trazer exatamente essa crítica do 13 de maio da Princesa Isabel. E aí ele vai apresentar diversos protagonistas do movimento abolicionista, né? E aí, obviamente, que ele vai trazer protagonistas que não são a Princesa Isabel. E é importante a gente perceber e entender quem são esses protagonistas. Eu vou compartilhar com vocês. Todos estão conseguindo ver? Sim. Tem um texto, né, falando do Brasil ser o último país a abolir a escravidão, né? Ele vai falando muito da questão da participação masculina, principalmente no Ceará. O Ceará foi o primeiro estado a abolir a escravidão, né? Então eles tiveram uma luta muito grande, e aí trazer algumas figuras, né? A Adelina, que era charuteira, né? Ela fazia charuto, e ela promovia fuga de escravizados. Então, assim, pessoas que a gente nem não faz ideia de quem seja, né? Tipo assim, a gente fala do 13 de maio, falamos da Princesa Isabel, mas e a Adelina, né? Que teve uma oposição forte. Outra figura, Maria Firmina dos Reis, gente, ela foi a primeira escritora abolicionista, e ela publicava contos e artigos sobre escravidão em denúncia, né? Então ela chegou, inclusive, a abrir uma escola para crianças pobres, na qual ela lecionava, né? A Maria Firmina dos Reis era negra também, né? Isso é importantíssimo de ser dito, ou seja, é falar do protagonismo negro nessa luta, né? Tanto ela quanto a Adelina são mulheres, então, assim, são dois protagonismos, né? É o protagonismo feminino e o protagonismo negro num processo de luta contra a escravidão. E, assim, gente, olha que potente, né? O fato dela escrever contos e poemas, ou seja, ela quer que a população se conscientize através da escrita, mas, ao mesmo tempo, quando ela abre a escola, ela quer alfabetizar essa população, né? E a gente tem que lembrar que, assim, o ensino primário, gratuito e obrigatório, ele só vai acontecer na era Vargas, ou seja, a nossa população era uma população majoritariamente analfabeta. A gente vai ter um aumento do processo de alfabetização no final dos anos 90, no início dos anos 2000, né, que a gente vai ter no próprio governo do Lula, que vai haver uma valorização do conhecimento, da ciência, né? Então, isso é muito importante da gente saber, que a gente tinha uma população majoritariamente analfabeta, e quando... Desliga seu áudio. Desliga, por favor. Desliga o áudio. Valeu.
Eu vou copiar o Instagram do Arquivos Feministas para vocês depois... Nossa, André, você está lendo a Lilian Schwartz. Esse livro é muito pesado também para a gente ler nesse momento. Teve uma entrevista da Lilian Schwartz falando, inclusive, sobre o autoritarismo e o momento político que a gente está vivendo. E, cara, é forte, assim, essa entrevista dela. Deixa eu botar aqui para vocês. Aí a gente volta, né? Estava falando da Adelina, Maria Firmina. Maria Tomásia Figueira de Lima é uma mulher branca, né? Mas é uma mulher branca que foi articuladora de movimento abolicionista, né? Ela, 4 anos antes da Lei Áurea ser decretada, ela já tinha decretado a abolição no Ceará, ou seja, ela já conseguiu também, se juntando ao movimento de libertação dos escravizados, dar força para a campanha abolicionista no Brasil, né? Então, assim, mais um exemplo de protagonismo feminino. Gente, Luiz Gama. Gente, eu sou apaixonada pelo Luiz Gama, né? Um dos meus personagens históricos. Eu acho que eu fiz história, inclusive por causa do Luiz Gama, porque eu era muito nova e na época, a minha mãe tinha me dado um livro que era chamado assim, Cazuza, a história de uns meninos na época da escola. E aí, gente, tem a história do Luiz Gama. E eu lembro que, assim, a história me chocou tanto, né? E qual é a história do Luiz Gama? Quem foi meu aluno, eu canso de contar essa história, né? Mas ela é muito triste, muito bonita, né? Ele é filho de uma mulher que havia comprado, né? A Luísa Maim, e ela havia comprado a liberdade dela, então ela era uma liberta, né? A Kendi, né, professora? Oi? De cor. A Kendi de Um Defeito de Cor. A Kendi de... Ai, gente, esse livro é maravilhoso! Também é livro de cabeceira esse. E aí, ela se envolve com o português, né? E tem um filho com ele, ou seja, essa criança é livre, né? E o português jogava, e aí, o que ele faz? Um dia ele aproveita que ela não estava com a criança, ele leva o filho ao porto e ele vende o filho, né? E o filho vai parar em São Paulo e vira escravizado, e eu acho que com 18 anos de idade, ele trabalhava numa fazenda, mas ele era um escravo doméstico, ou seja, ele tinha acesso... ele não estava na lavoura, né? Ele teve essa sorte de ser um escravo doméstico. E aí ele fica amigo de um filho de um estudante que vai ficar um tempo na fazenda, e o estudante resolve ensinar ele a ler e escrever. E ele aprende a ler e escrever em 3 meses, né? E aí, quando ele aprende a ler e escrever, ele está mexendo na papelada da fazenda e ele vê o papel dele, da venda dele. E aí ele se dá conta que ele é escravizado de maneira ilegal, porque ele era filho de pai e mãe livres, né? Então ele seria livre. E aí ele foge da fazenda, a vida dele é, assim, pública, é ouvinte da Faculdade de Direito, gente. Isso a Faculdade de Direito, alguns anos atrás, considerou ele como um dos patronos do direito no Brasil. Isso também foi uma luta muito grande de movimento social, porque considerar o Luiz Gama negro, né, como um dos patronos da Faculdade de Direito no Brasil é muito forte também, né? E aí ele começa judicialmente a conseguir liberdade de escravizados, né? E esses números variam muito. Aqui nesse arquivo feminista, eles dão 500 escravizados. Eu já li que ele chegou a libertar 2.000 pessoas. Não existe uma clareza muito grande, mas assim, gente, não importa, né? Que ele tivesse libertado 10, assim, o protagonismo, a força desse homem, que era negro, que se tornou 20 da Faculdade de Direito, né? Que é um autodidata, né?
é muito importante, né? Ainda mais num contexto eugenista que dizia que o negro não era evoluído, né? É bem do darwinismo social, né? Então, assim, o negro ele só poderia fazer trabalho de força física, porque ele não conseguiria aprender e fazer tarefas intelectuais, né? Então, entra muito nesse movimento eugenista mesmo, é bastante forte, né? Uhum. A Ângela colocou, dica de livro, Caminho de Casa. Não conheço esse livro, Ângela, vou procurar aqui. Vocês têm muitas dicas, gente. Estou anotando aqui também. Legal. Tem um Instagram, acho que é do Leandro Assis Ilustra. Vocês já viram? Ele também é Maravilhoso. muito bom. Ele faz histórias em quadrinhos, né? E remete também a essas questões sociais. A gente estava falando de escrita, né? Eu não sei se o Luiz Gama chegou a produzir algo assim, Cecília, em prosa, crônicas, né? Porque em contraposição, a gente estava até falando sobre isso, né, outro dia, o Lima Barreto, né? Ele é uma das leituras do vestibular da UERJ, só que a gente sabe que está suspenso, e aí ele reproduzia, né, o cenário da Belle Époque, que a gente conhece, né? Assim, algumas pessoas, quando estudam, né, essa questão da modernização da cidade, e ele traz nas crônicas, né, toda essa crítica, traz a questão da urbanização, do patriotismo, né? Então, algumas pessoas já leram ele, que eu sei, e elas estão aí, podem até falar alguma coisa se quiserem, né? Mas e o Lima Barreto faz aniversário no dia 13 de maio. Então, não sei, ele reproduzia em muitas crônicas, né, aquele cenário que ele meio que se sentia desajustado. Então, vamos pensar aí, né, mergulhar um pouquinho na leitura. Tem o André Rebouças, que a Cecília colocou ali, e falar do Machado também, que tem um conto chamado Esaú e Jacó, em que ele fala que a alma livre é imperatriz, né, que ele fala acho que ele meio que fala da princesa Isabel, né, remetendo à questão dela ser, né, colocada como libertária, né, enfim. Só que era a Redentora. Redentora, Então, tem essas questões assim que a gente tem que perceber na literatura que estão lá, gente. Vocês podem, inclusive, usar isso como inspiração, viu? Para produzir alguma coisa. Essa escrita criativa, quando a gente fala, né? Teve uma menina que ela produziu uma crônica. E eu utilizei a crônica da Clarice Lispector, foi no primeiro dia do Prosa e Poesia que a gente teve, e aí eu falei sobre a descoberta do mundo. Então, o que a gente está descobrindo durante esse tempo, né? Qual o nome, Vitória? Do conto? Esaú e Jacó, do Machado? Que fala? Isso, Esaú e Jacó. E aí vocês podem, então, usar, né, como inspiração todos esses textos, essas referências que a gente está falando aqui, acho bacana, tá? E ela produziu uma crônica, veja, com um cenário atual, ficou bem bacana. Então, fica aí o convite para vocês, né, produzirem algo. Acho legal. Usa aí as canetinhas, os lápis de cores e, né, como a Cecília falou... Tô aqui brincando. Olha... Gente, a Cecília tem um dom que eu acho muito lindo. A arte, realmente, ela mergulha na arte, assim, acho muito legal, bacana. Vocês estão falando aqui, e eu tô aqui viajando. Não, eu tô aqui viajando, é isso. E o que eu ia falar? Até esqueci. Pensar, né, em todo esse contexto de liberdade, né? Somos libertos ou não, né? Estamos livres ou não? Então, o momento da gente se manter livre e expressar isso é através da arte, às vezes, né? Buscar essa sintonia, essa conexão, para quem está vivendo aí momentos difíceis, né? Que não está fácil, gente. Tá fácil, não. Então, olha como é que as coisas são loucas. Eu escrevi um negócio aqui e me lembrei. Uhum. Tem no YouTube tem uma série que eu gosto muito, né, um canal que é o Meteoro, e eles fizeram, acho que na semana passada, um vídeo sobre eugenia e Covid-19. Meteoro Brasil.
Eu vou achar para compartilhar isso com vocês, gente, porque Aham. é importantíssimo, assim, a gente ter acesso a isso, né? Pandemia e eugenia aqui. É necessário, gente. Ó, essa Da live gente que a gente tá entender. fazendo vai ficar gravado. Depois, quem perdeu, pode pegar as dicas depois. Fala, Cecília, desculpa. Não, eu tô tentando copiar e colar aqui, peraí, colar. Ih, não consegui. Ah, ele... Não, foi, ele permitiu. Foi? Foi. Gente, assistam, assim, só assistam. Porque é isso, né? Eles vão fazer um paralelo com o movimento eugenista que é do racismo científico, né? De embranquecer a sociedade, e vão traçar um paralelo com o Covid-19. Tipo assim, quando a gente está vivendo um contexto em que o presidente, né, do Brasil determina que a gente tem que voltar a trabalhar, né, porque a economia vai entrar em crise. Gente, a gente já está em crise, a crise já é mundial, o mundo já mudou, já está tudo diferente, né, é isso, né, esse é o contexto que a gente vive, e é um contexto de muita insegurança, né, gente, muita insegurança, e quando você... eu vi, André, que ele demitiu... Sério? Sério. Na verdade, ele já tinha... Na verdade, foi o ministro que pediu para sair, né? Exato. Eu li tinha relação com a cloroquina, que o presidente queria incentivar o uso da cloroquina, né, e o texto... Gente, já está provado que não tem relação entre cloroquina e recuperação de Covid, né? E mesmo se tivesse, precisa testar muito, né? A gente precisa da ciência. Gente, é muito difícil, cara. A gente está vivendo num contexto histórico que é muito difícil, mas ao mesmo tempo, gente, é tão necessário que a gente consiga relacionar o nosso momento, a nossa história do Brasil com o momento que a gente está vivendo hoje, né? Porque se a gente consegue criar essas pontes, a gente consegue entender o mundo da maneira que ele está acontecendo, né? Quando eu falo para vocês no Arquivo Feminista, que eu falo da Maria Firmina, gente, quando ela cria uma escola, o que é ensinar o outro a ler? Ensinar o outro a ler é uma ferramenta muito potente, gente. Porque a leitura, ela é libertadora, né? Ela abre, assim, os nossos caminhos. Eu fico pensando, assim, muito na minha infância, como eu fui privilegiada em diversos momentos, assim, na minha infância, mas, assim... a minha avó era uma leitora e minha mãe era uma leitora, então assim, eu cresci numa casa cheia de livros, e se você for fazer um levantamento, e isso é uma crítica inclusive à proposta do ministro da Educação sobre o Enem, que ele quer o Enem, e ele diz que a gente pode estudar por videoaula ou por livros. Gente, 80% da população brasileira não tem acesso a livros, né? Eu lembro muito conversando numa oficina de formação de professores, uma professora comentando comigo que os livros que ela foi ver, assim, que ela conhecia, eram trechinhos do livro de português. Então, assim, tinha um conto do Fernando Sabino, tinha uma crônica, e ela não imaginava que houvesse um livro inteiro. Isso, gente... Na escola... Foi assim mesmo, Cecília. O primeiro livro que eu tive contato na escola, te juro, no ensino fundamental, foi do Fernando Sabino. E olha que a biblioteca vivia fechada, assim, ela abria quando quisessem, né, que abrisse, assim. Mas, assim, aí eles deram pra gente o livro quando a gente se formou na oitava série, na antiga oitava série, e aí me colocaram para ser oradora. Aí, na formatura, eu falei assim, gente, o que eu vou falar? E aí a diretora falou assim, você tem que elaborar um texto para falar lá na frente. Aí eu falei assim, caramba, o que eu vou usar? Aí eu olhei o livro, porque eles deram o livro uma semana antes da formatura.
Aí eu falei assim, aí eu olhei, virei atrás, assim, o livro, vi que tinha lá, né, aquele poema que é bastante conhecido, né, que é fazer do caos, né, um passo de dança, enfim. Falei assim, vou usar isso aqui. E eles ficaram surpresos, porque eu usei essa parte né, do texto do livro, que, tipo, eles deram só pra gente se formar e acabou, tchau. E eles ficaram assim, sabe? Depois vieram falar assim, parabéns, que bom que você usou o livro. Aí eu falei assim, mas eu acho que também a biblioteca deveria ficar mais aberta, porque a gente poderia ter mais, né, chances de mergulhar nesse universo da leitura. Isso que você está falando realmente... Me identifiquei. Gente, é muito doido, né? Porque é isso. As pessoas não têm acesso. Eu não tinha livros. Aqui, eu só recebi livros, assim, em grande quantidade, da professora Thalita, que deu aula também lá no pré. Ela me doou a biblioteca dela inteira. Eu não tinha livro, eu não tinha condição de comprar livro, sabe? E durante toda a minha formação, a gente vai fazendo dívida no cartão de crédito para poder, né, conseguir lá ter a referência para o trabalho X e tal. E é na dureza que a gente vai, né, construindo. E ela me doou a biblioteca dela toda. Eu falei assim, meu Deus, agora eu sou privilegiada, né? Então... É isso, né? O livro é um privilégio. O livro é um privilégio, né? E ele é um universo libertador, gente, assim. De novo, eu volto a falar, né? Eu sou de descendência judaica, né? Então, assim, isso tem um peso, né, e uma força que faz parte da minha história. E essa coisa do livro, o judeu leva muito, né? Porque é um povo que foi perseguido, né? E eu lembro muito do meu avô falando: dinheiro a gente perde, casa a gente perde, o que está na cabeça a gente não perde. Né? Então, assim, era isso, né? O que está na tua cabeça ninguém vai tirar. Então, era livro, né? Dá livro para essas crianças, dá livro para essas crianças. Porque meu avô veio para o Brasil fugindo da guerra, né? Então, num contexto de muita perseguição, né? E aí, para eles, o que iria salvar seria realmente o conhecimento. E o nosso racismo estrutural nega à população pobre, que é majoritariamente negra, esse conhecimento, né, gente? Quando eu vi que foi Jorginho que colocou, né, do Enem, gente, eu acho que, inclusive, eu não sei se foi o Meteoro, mas eu vi também um outro vídeo essa semana falando para quem interessa o Enem, gente. Gente, é uma elite branca que quer retomar, né, as universidades e tirar o cotista, né, tirar todas esses ganhos que a gente teve, né, de ter negros frequentando universidades públicas, né, quer envolver cada vez mais o ensino privado, né, então, assim, faculdades já prontas, que é isso, gente, é o ensino à distância, galera, né, a gente não está fazendo ensino à distância por isso, não é só um posicionamento político, o ensino à distância não funciona para muita coisa, né, eu estou aqui falando com vocês, eu estou vendo a Érica, né, na tela, mas, assim, vocês não fazem ideia como me angustia não estar vendo vocês, de não estar na sexta-feira na faculdade, dando aula, como me angustia isso. Eu estou dando aula à distância também no colégio, né? E está um fracasso, gente. Não pensem que é por causa de uma escola particular está dando super certo. Não está dando certo, porque esse sistema não é feito para dar certo. Aquela propaganda nojenta do Enem é fracasso, né? Ela é, de novo, um movimento eugenista. Então, assim, eu queria hoje que vocês saíssem daqui revoltados. Por que essa revolta? Porque o sentimento, assim, é o convite que eu vou fazer hoje para vocês, escrevam, mandem pra gente, e assim, botem isso no papel, que se for uma poesia, se for, né,
Já estou revoltada antes da aula. Ai, maravilhosa, Ângela. Porque, de verdade, gente, a gente só sai da inércia quando a gente tem esse impulso, essa força, né? E essa força vem através do que não pode ser tirado da gente, né? É verdade. Então, o que não pode ser tirado? O resto está todo mundo... Eles vão tirar, né? E o pobre vai sofrer com isso, e é o primeiro, e já está sofrendo, e já está sendo. É o pobre que não faz quarentena, porque não tem condições de fazer quarentena, né? Quantas famílias de alunos meus que eu escuto relatos que eles não veem a mãe há 3 meses, porque a mãe trabalha com faxina em hospital, e aí eles estão morando na casa da avó e a mãe está dormindo na casa de uma amiga. Então, assim, é isso, sabe, gente? E ela é uma privilegiada, ela mesma fala, pelo menos eu tenho uma amiga para dormir na casa, porque se eu não tivesse, eu ia estar levando corona para casa com meus pais e meus filhos. Isso é muito importante, né, gente? Da gente ver como é que as coisas, né, o Covid, o corona, o racismo, a liberdade, tudo isso está junto. Eu queria ouvir vocês, gente, eu falo demais. Assim, como a distribuição de riquezas no nosso país foi desigual, né? Então a gente consegue perceber que agora a maioria das pessoas que sofrem, que são os pobres, são negras. Porque quando a princesa Isabel, né, ela assinou a lei, depois disso não houve nenhuma política de reparação social que fizesse com que os negros pudessem se ascender, participar da sociedade normalmente, né, frequentar as escolas, as universidades. Então, isso prejudicou muito o processo de divisão das riquezas mesmo, porque continua tudo desigual. Na época, o filho do branco, ele ia para a universidade estudar fora do país, e os negros não podiam nem frequentar escolas. Então, isso se reflete até os dias de hoje. Então, acaba que isso que está acontecendo hoje, do Enem, ele não ser adiado, ele mesmo assim insistir em acontecer, vai impactar numa parcela da população que é pobre e é negra. Então, isso é importante a gente começar a refletir e olhar um pouco os números, né? Que mais de 60% da população carcerária brasileira é negra. A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 61 delas são negras. E isso coincide muito com a música, né? Que fala que a música do Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro, porque ele fala que... Deixa eu ver aqui, que eu até marquei essa parte. Que quem segurava com força chibata agora usa farda. Por que os jovens negros são os que mais morrem hoje em dia, né? É por causa disso, por conta do racismo estrutural que ainda enxerga uma criminalidade nos corpos negros, né? Então, os números também mostram que quem depende do Bolsa Família hoje em dia, 70% dessas pessoas são pessoas negras, e são as pessoas que estão mais sofrendo agora com a pandemia, né? Porque que não podem trabalhar ou que não podem deixar de trabalhar, porque são serviços tipo camelôs, não pode deixar de trabalhar, né? Deixar de trabalhar, não come. Vocês viram aquela citação? Estamos todos no mesmo barco? Que barco é esse? Né? Que estamos todos? Será que estamos? Né? Fica a reflexão. Não estamos todos no mesmo barco. Eu vou pegar aqui. Érica, qual era o nome do cartunista? É o que faz Leandro Assis Ilustra. Leandro. Deixa eu botar aí, peraí. Assis Ilustra. Conseguiu. Conseguiu? Tá. Gente, não tem uma delas, não tem um... não tem uma história dele que não seja uma pancada. Tá aparecendo para vocês?
o Leandro Assis, Uhum. né? Gente, essa da avó fazendo as máscaras. E tá vendendo, né? Os vizinhos adoram. E essa coisa de ser a letra da criança, né? Escrevendo para a mãe, e a mãe tá na quarentena, né? A mãe tá na quarentena para não levar a doença para casa da avó, né? E aí, gente, eu fiquei lendo essa história e assim, que coisa nojenta, né, cara? Do influenciador social, né? Os youtubers e essas coisas, transformando o uso da máscara em como se fosse um produto novo para consumo, né? Eu estava vendo, inclusive, essa semana também, tem uma galera botando máscara com pedrinha, com pedraria. Quer dizer, a gente vai chegar nisso, porque assim, de boa, galera. A quarentena vai acabar e a nossa vida não é a mesma. A gente vai voltar a andar nas ruas e a gente vai andar de máscara, né? Isso vai ser uma realidade, né? Infelizmente, isso vai ser uma realidade. E aí, gente, é isso, né? É a máscara rica, a máscara pobre. Quem tem direito de usar a máscara, quem vai apanhar e tomar dura porque está usando a máscara, né? Então, assim, é muita coisa, né? Uhum. É isso mesmo, Ellen. É isso. A pandemia, ela não existe. Na verdade, ela existe para todos, mas alguns se protegem, alguns podem ser protegidos, outros não, né? A pandemia hoje, ela está começando a ter um endereço, sabe? Quando foi dito na semana passada que o pico passou, gente, para a elite. A pandemia está chegando para o povo agora. Tá chegando nas comunidades, né, nas favelas. Tá. E isso aqui é o mais grave, né? Eu tenho seguido muito. Paraisópolis está com um dos maiores focos hoje em São Paulo, né? E a comunidade está se organizando para distribuir cesta básica, distribuir máscara. Eles estão formando socorristas dentro da comunidade, porque eles sabem que o Estado não funciona. Então, ou eles se ajudam ali dentro, ou eles estão completamente abandonados. Isso cara, é muito forte e muito triste, né? Porque é dever do Estado, gente. A gente paga as contas, a gente é contribuidor, né? A gente tá aqui e o Estado ele só existe para poucos. Tá sendo discutido entre algumas universidades do Rio de Janeiro e algumas comunidades um plano de contingência da Covid-19 nas favelas, né? E algumas universidades vão ajudar nesse combate, nesse enfrentamento da Covid nas comunidades, com serviços universitários, né? Tipo, informação que as pessoas não têm, produção de álcool gel, que muitas universidades públicas, esqueci de citar isso, porque é a universidade pública que está fazendo esse papel, né? De extensão, de pesquisa, e que está levando isso para as comunidades, que estão sendo muito afetadas. E a produção de álcool gel, produção de máscara que as universidades estão fazendo, está sendo distribuída nas comunidades e foi assinado um plano de contingência, acho que, se eu não me engano, foi... Esse aí que tu comprou é caro, né? E eu não sei, tem alguém falando, não sei. Muito alto. Aí é importante, né, a gente ver que a importância da universidade pública também, que é muito massacrada, e que é nesse momento que a gente vê como que ela se desenvolve, como que ela é fundamental. Porque a UFRJ está criando respiradores mais baratos, que tem que tomar remédio para é muito caro, né?
confeccionar respirador é caro, e aí é a universidade que está criando isso, o governo não ajuda. E como a Cecília falou, que dentro das comunidades mesmo, eles estão dando o seu jeito porque o governo não ajuda, e é isso. E a universidade pública está ali, ajudando também, porque o governo não ajuda, e pelo contrário, só quer acabar com a universidade, né? Gente, e é isso, né? É aquilo que eu falava nas minhas aulas para vocês. A gente tem que sair dessa ideia de que a universidade é para você aprender uma profissão. A universidade é um lugar para produzir conhecimento, né? Ela é um centro de pesquisa científica, ou seja, a gente aprende a pensar, aprende a produzir, aprende a pesquisar, e às vezes você vai investir, uma pessoa que vai fazer biologia, que vai fazer farmácia, às vezes passa a vida inteira pesquisando uma única coisa, né? E tem que pesquisar mesmo, não é perda de tempo, né? Você vê o FRJ, essa coisa dos respiradores, como está sendo importante, né? A coisa da produção do álcool em gel também tem acompanhado, né? E assim, o plano é destruir a universidade também, né? E a gente vai comparar a universidade pública à universidade particular. Gente, a universidade particular não tem investimento nenhum em pesquisa. Isso é muito sério, né? Há 15 dias atrás, o CNPq anunciou, o governo anunciou que as bolsas de iniciação científicas seriam cortadas para humanas. Cito, Cole. Né? E assim, gente, eu fui bolsista de iniciação científica todos os anos na minha faculdade. A minha formação, ela só foi... aconteceu do jeito que ela aconteceu porque eu fui bolsista, né? Trabalhei na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional. Como isso foi fundamental até para o meu pensamento crítico, né? Eu não sou mais bolsista, mas assim, até hoje eu estou num grupo de pesquisa, e muitas das coisas que a gente está trazendo hoje, a gente tem discutido no grupo de pesquisa, né? A gente está lendo textos, a gente está estudando em meio à pandemia, porque tem que estudar, tem que discutir, tem que saber para não falar besteira e para continuar contribuindo, né, gente? Não tirar da própria cabeça, né, as teorias e achar que aquilo ali é uma verdade absoluta, né? Só tem aquela, acabou. É isso aí mesmo, Cecília. Júlia, Oi. A Júlia colocou um negócio importante, né, da elite se aproveitando. Eu li essa semana, o dono da Amazon, ele pode se tornar o primeiro trilionário do mundo. Nossa. Por causa da pandemia. Ele está prestes a se tornar o primeiro trilionário, gente. Uau. Não é milionário, não é bilionário, é trilionário do mundo. Tenso. É muito tenso. Vai. E também a gente tem que ver, né, que muitos cursos... Isso que eu ia falar, Ellen, é isso que eu ia falar. Que muitos cursinhos têm feito isso, né? Tirado vantagem também. Eu estava passando aqui em frente a uma escola católica, aqui onde eu moro, e já tem a placa, matrículas, educação à distância, EAD. Tá. Aí eu fiquei em choque, né? Porque eu nunca tinha visto aquilo aqui. E sempre teve projetos sociais e tal. Aí agora já está tomando matrícula. Então, realmente, eles estão tendo essa vertente aí agora de chamar o povo, bora, educação à distância. Enem não vai nem acontecer, vai ser adiado, talvez, né? E o pessoal tá lá, tipo, vamos, estudem, né? Se virem, estuda como dá, né? Mas não é assim. Mas está aí, né? E isso fomenta ainda mais a sociedade, isso colabora ainda mais. Então, a gente, inclusive o nosso pré, né, a gente teve uma reflexão muito forte diante disso, né, e a gente teve um momento de pausa, a gente teve que pensar, caramba, e agora? Né? E é bem delicado tudo isso, né? A pausa foi necessária para a gente poder estar hoje aqui falando, né, Cecília? Conversando sobre essas coisas e se organizando, e refletindo isso de uma forma um pouco diferenciada, mas talvez deveria ter sido feita, né, desde muito tempo, e a gente fazia isso, né, desde muito tempo.
Só que desde quando você dava aula, né? Eu não estava no pré, você já fazia isso. Então, hoje, isso floresceu mais ainda, né? Então, eu vejo que essa contribuição é muito importante para todo mundo, para mim, para a Cecília, para os alunos, para vocês, estudantes, né? E pessoas que estão sendo convidadas, que estão aí ouvindo. Então, os psicólogos também, que eu gostaria de falar sobre eles. Eles colocaram uma proposta de fazer um acompanhamento, né? Também com vocês, se vocês tiverem alguma questão, pode falar que, né, procurar, porque a gente passa os contatos, né, do Renato e do Eduardo, que são duas figuras também que estão lá no pré. Vou vontade de comprar um biscoito para mim. Alguém quer biscoito? Quem quer? Então, assim, gente, tudo que vocês tentarem, assim, refletir, colocar em prática, de uma forma bem mais dinâmica, não obrigatória, mas que funcione como uma válvula de escape para a gente poder refletir, porque é importante a gente estar registrando tudo isso, sabe? Se lá atrás alguns autores, escritores, não tinham rede social, não tinha live, não tinha YouTube, não tinha nada disso, eles reproduziam todo aquele cenário de angústia em texto, né? E a gente tem esse material hoje para a gente consultar né? Acho importante a gente também ter essa consciência de que, bom, eu preciso escrever, eu preciso externalizar, né? Eu preciso registrar isso de alguma forma, mas lembrando, não de uma forma obrigatória, tá? Porque redação a gente sabe que tá aí, né? Todo mundo faz redação, quer ganhar 1000, mas ninguém quer uma nota, tá? E a gente tem que refletir sobre isso também, né? E tentar colocar o nosso pensamento crítico à frente disso tudo, tá? E pensar também no nosso papel de sujeito autônomo, né? De crítico, tudo isso que né, tem que ser levado em consideração, tá? E é isso, a gente já está aqui 1h30 quase. Caramba! Uhum. Eu vi que você passou a proposta, né? Gente, escrevam, enviem para a Érica. A gente quer muito ler o que vocês têm para produzir. Se for um desenho, tira uma foto, manda uma foto, assim, mas vamos tentar pensar nisso. Eu acho que... Como é que sai? Como é que sai da onde, gente? Deixa eu começar da live. Enfim, é isso. É isso, né, gente? Alguém mais quer contribuir com alguma fala para a gente fechar? Eu queria só acrescentar com relação a esses cursinhos online, né? Porque, assim, até agora nada foi cancelado, e muito menos adiado, infelizmente. Então, assim, digamos que aconteça, né? Infelizmente, vamos lá. Aí aconteceu o Enem. Aí a gente sabe muito bem a classe que vai, né, ser aprovada. Quem teve recursos, quem estudou pelos cursinhos online, como Descomplica, como Ao Cubo também, né? Então, assim, ano que vem, digamos que aconteça, aí eles são aprovados. Eles vão bater no peito e vão falar: a gente é que aprovou fulano. E vai ser vai crescer muito esses cursos. Nossa, vai ser fogo. Vai ser complicado. Ellen, Oi. isso é uma coisa também que a gente precisa pensar, sabe? Porque, de verdade, desses cursinhos, quem iria passar já passaria. Um aluno normal, né? Com todas as condições, com todas a infraestrutura, eu te digo assim, porque eu dou aula em escola particular, ninguém está bem, sabe? Ninguém está bem, ninguém está tranquilo, não era para estar acontecendo, né? Então, assim, quem é que vai passar? É quem já passaria, né? Na verdade, a gente tem que pensar em quem não vai passar, que é a galera que tinha como oportunidade estar ali, naquele ano, assistindo a aula, num pré, junto com os professores, que não seja EAD, gente. EAD não é ensino, né? Eu fico até exaltada de falar, mas é isso, né? Educação à distância não é solução para o problema da educação no Brasil. Não é, nunca foi, nunca vai ser, gente. Ou a gente está juntos, um do lado do outro, né? E a maneira que a gente tem de estar junto eu demorei quase 3 meses para estar junto com vocês, porque, assim, eu precisava me
entender o que seria e como seria estar com vocês para poder trazer uma coisa que contribua, né? Ai, gente, é difícil, é muito difícil. Assim, Mas, eu assim, vi no. Posso falar? pode falar. Eu vi no programa da Fátima Bernardes que eu fiquei muito surpreendida, né? Que muitos alunos até desistiram, né, de fazer o Enem por conta que não tem internet em casa, muitos não têm computadores em casa. O que eu fiquei mais surpresa foi um depoimento de uma jovem que ela falou: o auxílio-desemprego saiu os R$ 600, entrou e já saiu. Eu não sei até quando eu vou ter internet, porque minha mãe já pagou com o dinheiro que recebeu para pagar a fatura daquele mês. E o próximo? Será que eu vou ter internet até lá? Aí fica esse questionamento, né? Uhum. Gente, é uma mentira. É isso. Quando eu falo assim, pela questão dos meios, né? Porque o ministro mesmo ele disse, o Enem, ele só, como é que é? Ele não é igual. Ele vai selecionar os melhores. Eu acho que não é selecionar os melhores, é selecionar quem teve mais recursos. Não é que não tem esse de mais inteligente ou menos inteligente. E essa fala dele, selecionar os melhores, alimenta muito essa coisa da meritocracia, né? Que é um conto de fadas que não existe. Não é quem é mais inteligente. Quem teve mais recursos, infelizmente. Gente, porque é isso, não existe essa história, fulano é mais inteligente. Olha só, é muito fácil para o cara que tem as refeições todinhas, sabe que vai ter refeição no dia seguinte, tem internet, tem o quartinho dele, tem lá o celular, tem o computador, tem o laptop, tem toda uma infraestrutura. Ele não vai se perguntar sobre nada, sabe? E esse profissional, isso que é mais nojento, é um profissional que vai entrar numa universidade e não vai questionar o mundo do jeito que está, porque o mundo do jeito que está para ele é bom, né? É o mundo que favorece, né? é o mundo que favorece a ele, é o mundo da desigualdade, né? Então, assim, interessa sim, é um grande projeto, gente. Né? Porque o cara que passou dificuldade para entrar numa faculdade, sabe de onde vem, sabe por que ele precisa estar ali, ele faz diferença na vida dele, na vida de outras pessoas. Quantos de vocês, assim, né? A Érica brinca, a Érica foi minha aluna. Fui. Né? Mas, assim, quantos de vocês hoje que estão na faculdade, gente, que foram meus alunos, quantos de vocês cujos irmãos foram meus alunos e vocês estão aqui hoje, sabe? Então, assim, gente, só a educação muda, cara. Ou é pela educação, ou... enfim. Não tem mudança. É verdade. E é isso, né? Uma prova viva, né? De tudo isso que você falou, Cecília, é exatamente esse retorno, né? A gente está aqui, eu estou aqui, Ana está aí, né? Então é um ciclo. E só a educação mesmo, que vai salvar o mundo mesmo. E é complicado, né? Muito. Muito delicado também. Bom, gente, são muitas questões, né? Desde a saúde pública, né, as formas de educação que estão sendo colocadas, né, tem as questões históricas, tudo se interfere, está tudo junto, como a Cecília falou, né? E cabe a nós refletirmos sobre isso de forma bastante crítica, viu? Então, aproveitem esse momento, externalizem tudo que vocês estão pensando, né? Tentem ser críticos também nessa produção artística e nessa liberdade de expressão, que vocês vão ter essa oportunidade, né? Então, abracem isso, tá? Fica aí a atividade proposta. Podem produzir texto, poema, poesia, crônica, desenho, fique à vontade, música. Gente, semana que vem estaremos aqui nessa mesma hora, nesse mesmo bate-canal. Foi bom encontrar vocês. Foi ótimo, adorei. Não sabemos o tema ainda, Jorginho. Vamos pensar. Vamos pensar. Ok? Então, fechou. Beleza, galera. Obrigadão. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Gente, obrigada por terem estado aqui. Muito obrigada mesmo. Foi muito importante. Sim. Deixa a live salva.